nossa passagem de ano e foi muito divertida, mas sobretudo para mim foi importante, amém? Poder ver tantos irmãos envolvidos, empenhados, a interagir uns com os outros. Houve abastança de comida e de boa disposição, amém? E depois, à hora da passagem, nós, um bom grupo, talvez metade dos que estavam aqui, fomos ver o fogo de artifício, que para a minha primeira vez foi fraquito. Mas pronto, pode ser que para o ano a coisa seja melhor, mas pronto, a crise e os orçamentos assim o exigem. Mas tivemos aqui um bom tempo e agradecemos a todos aqueles que estiveram e aqueles que se empenharam na organização, no contacto, enfim, porque nestas coisas a gente já sabe que tem que haver alguém e tem que haver pessoas que ponham as coisas a andar. E a mim alegrou-me, este final de ano alegrou-me duplamente, não porque eu estivesse triste, mas agradou-me imenso ver a igreja mover-se, envolver-se, quer na festa de Natal, quer na passagem de ano, e quando uma igreja se move e se une e se junta para fazer coisas, as coisas acontecem, certo? Porque esta coisa estamos sempre à espera que seja Deus a fazer, Deus faz através de cada um de nós, amém? Então acredito que pode ser um pronúncio, uma promessa dos tempos que vêm, e eu espero que sim, porque acredito que acima de tudo é Deus que move os corações das pessoas, amém? E a palavra de Deus que vai também trabalhando na vida das pessoas. Eu, em particular, quero agradecer a todos aqueles que se esforçaram, sabendo que é Deus que recompensa, logicamente, mas acho que é importante nós honrarmos a quem honra. Amém? E por isso também no próximo fim de semana, nós iremos ter um culto, uma celebração mais de ação de graças, em que eu gostaria que toda a gente que está envolvida na igreja estivesse presente, isto porque pontualmente há sempre irmãos que podem falhar, mas gostaria que todos estivéssemos para termos um culto diferente da ação de graças, amém? E falarmos algumas coisas também para o ano de 2014, amém? Gente, então está tudo bem, está tudo cá, está tudo ok, pronto, é só para saber que é para... Eu quando começo a ver os irmãos às vezes assim muito, começo a ficar a sentir-me pequenino. Hã? Paizinho, que seríamos nós sem a tua graça manifesta através do teu Filho Jesus? Damos-te graças porque Ele é esta pedra principal que sustenta este edifício, sustenta esta casa, que somos nós indivíduos e que somos nós enquanto corpo. Damos-te graças, Senhor, porque a glória te pertence, a ti te pertence, Senhor, o poder, a sabedoria, e a ti te pertence, Senhor, a última palavra, e a ti te pertence, Senhor, na verdade, toda a razão e toda a motivação para tudo aquilo que fazemos, para tudo aquilo que somos. E neste ano continuamos a querer dar-te toda a glória e todo o louvor. Mas não só glória e louvor, Senhor, mas também olhar para ti, Senhor, como nosso exemplo, nosso padrão, nosso guia, e aquele que em nós é sim e amém, e cumpre em nós tanto o crer como o efetuar. Neste novo ano diante de nós, Paizinho, queremos cada vez mais ver completo esta promessa do crer e do efetuar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta manhã queria falar, e porque estamos no novo ano, na sexta-feira falámos acerca de que os filhos de Deus e viver pela fé implica termos alvos, não é? Porque senão a gente não precisa de crer em coisa nenhuma, não é? A fé implica alvos. E é bom sempre, no início do ano, nós estabelecermos alvos para a nossa família, alvos para o nosso desenvolvimento espiritual, alvos para a nossa profissão, alvos diversos, mas devemos ter alvos e devemos ter objetivos como cristãos, independentemente da nossa idade, independentemente de quantos anos temos como crentes, independentemente de tudo na nossa vida, nós devemos sempre ter objetivos ou alvos para alcançar e atingir nos tempos que estão diante de nós, seja no ano imediato, seja a longo, médio e longo prazo, isso não importa, é importante termos, porque os alvos
sobretudo, levam-nos a exercitar a nossa fé e a estarmos focados, e por isso não caímos no desânimo, não caímos nem andamos à deriva. E falámos na sexta-feira um pouco acerca disso. Quem quiser ouvir pode comprar, encomendar o CD, ou pedir o MP3, ou ver através da internet. Nesta manhã eu queria falar acerca de mudanças, mas ao contrário, não é? Mudanças ao contrário. E aqui parece aquela história da mãe que diz ao Paulinho: ó Paulo, vai lá fora chamar a Filomena para dentro. E ela foi lá e disse: Filomena! Portanto, ele chamou a Filomena para dentro. Filomena! Pronto. E aqui estamos a falar de mudança, mas ao contrário. Não sei se toda a gente percebeu a piada. Se não, podem se rir depois daqui a 3 meses, não tem problema. Mas... Ou seja, num tempo em que nós estamos confrontados com mudanças aceleradas, com mudanças que para a maioria de nós nos assusta, nos atemoriza ou põe alguma pressão sobre nós, e num tempo em que mesmo essa mudança atinge aquilo que é a mentalidade e a cultura cristã, infelizmente, não sei se para melhor, nem sempre para melhor, mas que isso está a acontecer, há coisas que não podem nem devem mudar. Há coisas que não mudam. E é isso que nos dá segurança. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que o reino de Deus é um reino aparentemente de contrassenso, porque quem tem Cristo forçosamente muda. Quem tem Deus e o conceito de Deus e de Cristo em nós e dos propósitos de Deus, é que haja mudanças constantes e que nós mesmos, como igreja, provoquemos essa mudança na sociedade, certo? É importante nós mudarmos. Hoje nós estamos mudados daquilo que éramos há um tempo atrás, certo? Há mudanças que nós nem sequer fazemos nada para que elas aconteçam, elas pura e simplesmente acontecem. Há outras que nós somos confrontados com desafios que nos levam a mudar. Há mudanças que ocorrem a nós precisamente pela pressão que é colocada sobre nós, pela circunstância, pela vida, e nós somos obrigados a ajustarmos, a adaptarmos, a mudarmos. Amém? Diz que é suposto sermos transformados pela mudança, a renovação do nosso entendimento. Ou seja, há uma mudança constante e é extremamente importante percebermos que Deus deseja ver mudanças para melhor. Diga, mudanças para melhor. Mas também é verdade que no reino de Deus não pode haver mudanças se não houver, em primeiro lugar, um fundamento, um lastro que nunca muda independentemente dos anos que passem. Certo? Porque as mudanças só são possíveis, todas as mudanças podem acontecer, mas elas têm que acontecer diante ou sobre um fundamento que não muda. Diga comigo, que não muda. Então há coisas que nunca vão mudar, independentemente dos anos que nós vamos passar, e são essas coisas que não mudam, que nos dão a confiança e a segurança e a fé para continuarmos, certo? Sem entrarmos em stress, sem pressão, sem entrarmos em desespero. Sabe, Paulo, ele diz que, por exemplo, em termos de igreja, que cada um constrói de forma diferente. Uns usam ouro, outros usam prata, outros usam bronze, outros usam materiais diferentes, e cada um constrói, certo? Conforme a sua criatividade, a sua capacidade, a sua ação, consoante as capacidades que Deus dá, a orientação de Deus, mas ninguém pode fazer mudanças ou fazer coisas diferentes se não tiver o mesmo fundamento. Ou seja, neste ano, 2014, apesar de nós queremos ver mudanças, eu quero ver mudanças. Olha, eu gostava de ver mudanças desta sala para fora. Mas eu nem estou a falar dessa sala. Estou a falar de mudanças, e quando estava precisamente a falar agora da festa de ano e da passagem de ano, para mim, cria em mim o desejo de ver continuidade e mudança. Amém? Mudança na ação, na vivência, na prática. Mudarmos aquilo que era para alguma coisa melhor e superior. Alguma coisa que vai mais ao encontro do desejo de Deus para cada um de nós. Amém? Mas também é verdade que para nós estarmos seguros e confiantes de fazermos mudanças, também precisamos perceber que há coisas que nunca vão mudar. E essas coisas é que nos vão dar a estabilidade e a segurança para queremos fazer as outras mudanças. Então parece um contrassenso. Por outro lado, estamos sobre algumas verdades que nunca irão mudar, e sobre estas verdades nós iremos fazer mudanças. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque normalmente nenhum de nós gosta de mudanças. Hein? E se nós olharmos para esta igreja nesta manhã, a maioria do povo aqui é tudo gente
tirando aqui alguns jovenzinhos, é tudo gente a partir dos 30. Já estou a ser generoso. Hã? Pronto, para abranger toda a gente. 30, para ir para a frente. E logicamente que à medida que os anos vão passando, e isto influencia também a nossa forma de viver fé e a nossa forma de viver cristianismo. Porque nós nos começamos a instalar na vida. É o quê? É ou não é? Mas isso é normal. Nós crescemos a estudar, a preparar-nos para arranjar um trabalho, ganhamos dinheiro, não é? E os primeiros anos nós corremos e vamos para aqui, vamos para acolá, mas depois, à medida que os anos vão passando, nós vamos assentando arraiais. E isto aconteceu desde sempre. Já no Velho Testamento e no Novo Testamento isso sempre acontecia. O povo onde chegava queria lá ficar. E Deus chegava lá e dizia assim, não, agora é tempo de mudar. E o pessoal, Senhor, não faças isso outra vez. Não é? Deus gosta de mudanças. E nós precisamos dessas mudanças. Mas, de forma às vezes inconsciente e natural, nós resistimos às mudanças. E resistimos às mudanças porque tudo aquilo que muda faz-nos sentir, parece que inseguros, parece que perdemos as nossas referências. Mas quando Deus fala em mudanças, Ele está a dizer, mas por muitas coisas que mudem na tua vida, há coisas que nunca vão mudar. E essas coisas são a tua referência, são a tua segurança, são o teu refúgio, são aquilo que vão te dar calma e paz para as outras mudanças que têm que ser feitas. Porque o medo das mudanças nas nossas vidas é que parece que cada vez que enfrentamos mudanças nós ficamos perdidos, ficamos com medo. Ficamos inseguros porque aquilo que nós conhecíamos, aquela resposta habitual, mas eu sempre fiz assim. Mas eu sempre fui assim. Mas, meus irmãos, isso é uma resposta natural de medo às mudanças e aos desafios que Deus põe diante de nós. Mas sabe, não tem que haver medo, nem insegurança na nossa vida pelas mudanças, porque há coisas que vão ser sempre imutáveis. E hoje eu queria falar, isto foi só a introdução, hoje eu queria falar sobre 7 coisas que não mudam, aconteça o que acontecer. Podem surgir aquilo que se chama as novas revelações, os novos conceitos, mas deixem-me dizer que há coisas que passa terra e céu, passa tudo e mais alguma coisa, mas mantém-se imutável. E é tão bom nós termos coisas que não mudam, porque esse é o nosso porto de abrigo. Esse é a nossa referência de vida. Amém? Então, igreja, para este 2014, eu quero-vos dizer que há coisas que nunca irão mudar. Amém? E eu sou simples, como os irmãos já sabem que eu sou simples. Primeira coisa que nunca irá mudar é que a Bíblia continuará sempre a ser a palavra de Deus. Deem lá a volta que derem. A Bíblia continuará a ser a palavra de Deus. Sempre foi, sempre será. Continua a ser uma espada mais afiada do que uma espada de 2 gumes e que desce até à divisão da alma e consegue expor o nosso coração, trabalhar com ele, ir a lugares onde mais ninguém consegue ir. E por isso, sendo a palavra de Deus alguma coisa que é imutável, nós não podemos mudar a nossa relação e compromisso com a palavra de Deus. Hein? Porque às vezes passa assim uns ventos, assim, não é? Eu acho que são assim tipo uns tornados, como aconteceu lá em Paredes. Não é Paredes de Cor, é aquele Paredes lá para cima, para o lado do Porto também. Não é? Passa assim um tornado, umas ventanias, e de repente, não, isto agora já não é bem assim, a gente vamos deitar isto tudo fora. Mas a palavra continua a ser a palavra. Ela pode-nos acrescentar compreensão àquilo que nós já sabíamos, mas nunca irá trazer alguma coisa que se irá contradizer a ela própria. E a palavra de Deus continua sempre a ser o lugar de refúgio que nós devemos ter. Passe os anos que passar na nossa vida, nós podemos crescer, podemos mudar muito a nossa cultura, a nossa forma de viver fé, mas a palavra de Deus continua a ser a palavra de Deus. Hebreus 4:12, vamos ler algumas passagens, porque acho que é importante percebermos que se nós queremos mudanças, e eu espero que muita coisa vá mudar este ano, eu espero, mas pelos vistos sou eu. Eu espero, mas sobre estas mudanças há coisas que nunca vão mudar. Aliás, Deus, e sabe porque é que eu estou a trazer esta palavra? Lembram-se no outro dia de eu falar acerca de sonhos? Semana passada Deus deu-me um sonho. E foi Deus que me deu um sonho. E Deus mostrou-me algumas coisas. Eu não vou dizer o quê. E por causa desse sonho, eu estou-vos aqui a falar acerca daquilo que é imutável na nossa vida. Porque para se produzir mudanças, é preciso termos segurança.
Para se produzir mudanças é preciso termos bom fundamento. Para se produzir mudanças é preciso assegurar-nos que o edifício está firme, está alicerçado, está sólido nos nossos corações e nas nossas convicções. Hã? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante. Sim, conhecemos estes versículos de cor, mas vamos lá ler outra vez, porque a palavra de Deus continua a ser a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E câmaras municipais também, mas não é só juntas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu acho que este é o problema, porque muitas vezes a gente foge da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos despe. A palavra de Deus tem a capacidade de nos revelar. Sabe, nós abordamos muito a palavra de Deus e, logicamente, que a palavra de Deus nos revela muito de quem em Deus é e o seu coração. Mas a palavra de Deus também nos revela muito quem nós somos e o nosso coração. E às vezes a gente fica incomodado e desconfortáveis com a palavra de Deus. E por isso muitas vezes tendemos a nos afastarmos deste princípio de que as Escrituras, a Bíblia, sempre será a palavra de Deus e tem assim a capacidade de tocar o nosso coração e de Deus falar ao nosso coração, nos consolar, nos exortar, nos encorajar, nos animar quando nós precisamos. Meus irmãos, a Bíblia continua a ser a palavra de Deus. Pode estar num telemóvel, pode estar num iPad, pode estar numa cassete, pode estar em braille, pode estar não sei o quê, mas as Escrituras que estão lá, e sendo o Espírito de Deus, quando a abordamos de uma percepção de que Deus vai falar connosco, Deus sempre fala de forma viva connosco. O próprio Jesus referiu-se a isto nas Escrituras. Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Diga comigo, eu erro ao não conhecer as Escrituras. E aqui não quer dizer, eu não sabia, eu cometi um erro. Não, eu erro ao negligenciar o conhecimento da palavra de Deus. E aqui não estamos a falar de memorizar versículos, estamos a falar de conhecer o que é que Deus tem a dizer. Do que é que Deus fala, do que é que Deus revela. A revelação está nas Escrituras, através do Espírito Santo, mas nós precisamos de, cada vez mais, temos este compromisso em conhecer as Escrituras. Paulo diz aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação dos pastores tenhamos esperança. Hein? É isso que diz? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, diga comigo, das Escrituras, tenhamos a esperança. E sabemos que a esperança é essencial para o processo de fé. Aliás, eu acredito que quando Paulo diz que por fim fica a fé, a esperança e o amor, e o mais importante é o amor, mas eu acredito que a fé só por si não funciona, a esperança só por si não funciona, o amor só por si tem a capacidade, é mais importante, mas ainda assim eu só tenho amor se eu continuar a crer em Deus. Hein? Então este processo é-nos dado, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que significa que esta história, mais uma vez dizer, que a fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu vou ouvir alguém falar da palavra de Deus. Não, é ouvir Deus pela palavra de Deus. E a palavra de Deus continua a ser a palavra de Deus. Em segundo lugar, aquilo que nunca irá mudar é que o Evangelho continua a transformar vidas. Amém? O Evangelho continua a transformar vidas. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Certo? Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho continua a precisar de estar nas nossas vidas e continua a estar a ser partilhado e ministrado a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós estamos a falar do Evangelho, estamos a falar de transformação de vidas. O Evangelho não mudou, mas o Evangelho muda as pessoas. E o Evangelho nunca pode desaparecer, independentemente das mudanças que a Igreja possa experimentar. O Evangelho continua e deve precisar de ser continuado a ser falado, pregado. Vou continuar a ler aqui. Irmãos,
quero lembrar-lhes, 1 Coríntios 15, versículo 1. Os irmãos que quiserem assentar. Irmãos, quero-vos lembrar o evangelho que vos preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês foram salvos. E desde que se apeguem firmemente à palavra de Deus, à palavra que vos preguei, essa salvação está presente. Caso contrário, têm querido em vão, pois o que primeiramente vos transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante aqui que Paulo está a pregar o Evangelho e está a dizer, é segundo as Escrituras, não é segundo Paulo. Portanto, Escrituras são a palavra de Deus. Mas Paulo está aqui a dizer, se a palavra que vos preguei continua a ser a vossa fé, se vocês se apegaram a esse Evangelho com fé, então essa salvação tem tido o poder de vos transformar. Mas, irmãos, hoje estamos aqui supostamente porque fomos transformados pelo Evangelho. Agora, qual é o Evangelho? Não é o Evangelho que tanto tempo foi pregado, o Evangelho da condenação, o Evangelho do juízo, o Evangelho de fazer as pessoas sentirem-se mal para virem a Jesus. Jesus nunca precisou de fazer ninguém sentir-se mal para vir a Ele. Jesus pregou o amor, pregou o Evangelho, são boas novas. E a igreja tem esse tesouro nas suas mãos, temos essa palavra no coração, fomos gerados pelo Evangelho das Boas Novas e o Evangelho continua a ter o poder para transformar pessoas, meus irmãos. E o que é que nós estamos a fazer com esse Evangelho? Está lá guardado, isso é uma coisa do passado, hoje a gente já não precisamos fazer isso. Não precisamos, o Evangelho continua a ser o poder de Deus para a salvação. Hein? E se calhar até para alguns de nós ainda. O Evangelho que transforma, porque se crê naquilo que Jesus fez por nós. E quando nós cremos, então vem o amor. E o amor leva-nos à mudança. Amém? Não um Evangelho de regras, mas um Evangelho de amor. Porque quando as pessoas amam, meus irmãos, elas viram-se do avesso para ir ao encontro daquilo que são os propósitos de Deus. Regularmente isso acontece em todo o lado onde eu estou. As pessoas vêm ter comigo, pastor, o que é que eu devo fazer? Será que eu posso fazer isto, posso fazer aquilo, devo fazer isto, fazer aquilo? E eu penso cá para mim, quando se ama, nós acabamos por saber o que é que temos que fazer ou deixamos de fazer. Hein? Quando se ama, pensa-se no bem que se quer fazer ao outro. Quando se ama, meus irmãos, nós podemos ser um elefante em lojas de porcelana, mas entramos ali devagarinho, para não partir nada. Até porque também depois no fim não queremos levar na tromba. Mas entramos ali devagarinho, porque temos o cuidado de... Porque quando se ama, meus irmãos, ganha-se juízo. Quando se ama, transformação acontece. O Evangelho é boa nova, o que significa que é um Evangelho que tem que produzir amor no coração das pessoas. E é esse amor que transforma as pessoas. Certo? Nós não somos uma fábrica de tupperwares, somos uma fábrica de gente que é moldada pelo amor. E o amor tem os seus ritmos, o amor tem o seu cheiro, tem o seu perfume, tem o seu vento próprio, tem a sua forma de fluir. E ninguém ama do mesmo jeito, igual uns aos outros. Certo? Eu não quero saber se tu amas muito ou amas pouco, aliás, porque isso não é mesurável, não é? Não se pode medir. Mas o amor sempre vai fazer uma coisa: mudança, transformação. Hein? Porque o poder de Deus está no Evangelho que nós recebemos. As boas notícias de Jesus. Meus irmãos, nós temos boas notícias. Vá lá para fora e dê boas notícias às pessoas. Não chegue ao pé das pessoas e diga, você agora tem que vir para a igreja e tem que dar o dízimo. E as pessoas me dizem, mais vale ir para o inferno. Não diga às pessoas que têm que fazer isto, aquilo e o outro. Diga às pessoas o que é que Cristo fez por elas. É isso que é boas novas. Diga-lhes que elas são amadas incondicionalmente. Mas diga-lhes também, meus irmãos, que elas precisam de Jesus. Porque sem Jesus nós estamos perdidos. Amém? E precisamos, e elas precisam de receber essa boa notícia. Aceitar como sendo para elas. E é aí que acontece o milagre. E quando acontece o milagre, meus irmãos, depois o resto virá. Mas nós somos detentores e o Evangelho não mudou o seu poder. Continua a ser poder para salvação. Diga comigo, salvação.
Jesus, e nós lemos essa passagem, errais ao não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Não só não conheciam as Escrituras no geral, como não percebiam nada. Terceiro lugar. Os irmãos já estão cansados? Preciso aqui de uma aguinha. Eu hoje até trouxe a camisinha bonita, que era para os irmãos ficarem mais animados. Azulinho. Viva o Belenenses. Né? Nada de Porto. Belenenses, ok? É um clube neutro, portanto não faz... é como ao melhoral, não faz bem nem faz mal. Ora bem, terceira verdade que nunca irá mudar, independentemente do que mudem. Os pequenos grupos continuam a ser vitais para a igreja. E isto é uma coisa que nós não estamos ainda a viver, mas que eu continuo a pressionar para o alvo. No Novo Testamento, meus irmãos, o padrão neotestamentário das igrejas eram igrejas que se reuniam em casas. Eram igrejas familiares. E ao longo da história, os pequenos grupos foram extremamente vitais e importantes para a expansão e consolidação da igreja. É onde normalmente a comunidade é estabelecida. E eu continuo a dizer, meus irmãos, que esta foi uma palavra que Deus nos deu para esta igreja, que é objetivo e propósito. Transformarmos um grupo de pessoas que podemos ser todos salvos e todos irmãos em Cristo, mas precisamos de funcionar como uma verdadeira comunidade. Porque só sendo uma comunidade é que nós iremos tocar a comunidade lá fora. Amém? E essa comunidade é estabelecida através dos grupos, onde as verdades mais profundas são aprendidas, onde a verdadeira igreja acontece porque somos obrigados a lidar com a realidade da vida uns dos outros. Não importa o nome que a gente lhe dá, podemos chamar células, grupos de vida, grupos familiares, grupos de discipulado, grupos folclóricos, pequenos grupos, etc. Não interessa o nome que a gente dá. O que é importante é percebermos que é vital na vida da igreja, é uma verdade que é estabelecida e que deve ser desenvolvida e que nós não podemos desvalorizar a sua importância. Eu gostaria de ler com os irmãos algumas passagens, está bem? E mais uma vez eu digo, estamos a falar de alguma coisa que nos deve dar segurança enquanto verdades imutáveis e também nessas verdades podemos ver se algum pilar dessa fundação precisa de ser construído. Veja bem, Atos no capítulo 2, 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. No entanto, partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe, o povo, eles continuavam a ir aos lugares públicos, ao pátio do templo, aos lugares abertos, era onde calhava, às sinagogas. Jesus deu esse padrão. Eles iam lá, eles comungavam juntos, eles celebravam a Deus, eles cultuavam enquanto corpo, mas depois a vida da igreja era desenvolvida em pequenos grupos nas casas. Atos capítulo 5, 42 diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. As casas estão lá, e não foi só em Atos dos Apóstolos, mas vamos continuar a ler, capítulo 12, versículo 12. Pedro, percebendo isto, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam a orar. A malta reunia-se em casa, gente. Ah, pastor, mas depois assim eu tenho que tirar os arraióis. Nós temos que chegar a um ponto da nossa vida, temos que perceber o que é mais importante para nós, o reino de Deus ou os arraióis. Ah, mas se as pessoas forem lá em casa vão ver o que é que eu lá tenho. E depois? Mas eu agora nem vou entrar por aí mais, mas pronto. Capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. No versículo 31, nós vemos onde é que estavam os seus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E se os irmãos lerem lá o contexto, diz que eles estavam reunidos numa casa. A igreja primitiva, originalmente, era um movimento fundamentado nos lares. Na vivência dos lares, em grupos pequenos. Gente que orava, gente que pregava, gente que ensinava, gente que lidavam com as falhas e com os conflitos e com as diferenças uns dos outros. Apesar de a reunião pública tinha o seu lugar, mas isso não invalidava as reuniões familiares.
E este é um desafio que eu lanço e continuo a lançar para esta igreja, meus irmãos. Não é uma moda, não é um estilo. Eu não faço isso, nem nunca fiz porque outras igrejas o fazem. Há muitas outras igrejas que não o fazem. Mas deixe-me dizer, para mim, é o lugar mais importante para a igreja desenvolver o espírito de comunidade e o espírito de Cristo. Hein? Mas não ficou por aqui. Os irmãos continuarem a ler o Novo Testamento, vão encontrar que a igreja de Éfeso começou em casa de Áquila e Priscila, não só a igreja de Éfeso, mas depois também em Roma. Nós encontramos que a igreja de Laodiceia começou em casa de Ninfa, está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 15. A igreja em Colossos começou em casa de Filemon e por aí acima. As igrejas fundamentavam-se essencialmente nas casas particulares. Mas a igreja cresceu e agora tem um salão. E depois, o salão é o lugar onde todos se juntam, mas isso não invalida que esta verdade vital deve existir e que não muda na vida da igreja. Os grupos pequenos são vitais para o desenvolvimento e consolidação da igreja. Quarto lugar, o que é que não muda? O reino de Deus continua a precisar de trabalhadores. Pastor, lá vem você outra vez com esse mau feitio. Mateus capítulo 9, 35 a 38. E eu gosto e acho muito interessante este conceito, porque quando Deus nos diz para nós nos dedicarmos a trabalhar, arregaçarmos as mangas e fazermos coisas para o seu reino. E nós temos esta tendência, não, eu só faço se alguém me mandar, eu só faço se alguém organizar um departamento. Eu não tenho essa visão, peço desculpa. E percorria Jesus todas as cidades. E acho muito interessante que aquilo que Jesus lança sobre nós é que há o desafio do reino. Onde houver pessoas, há necessidades. Onde houver necessidades, aí está o nosso ministério. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Portanto, Jesus ia às sinagogas. Porque hoje também há aquela onda, aquela gente são tão religiosa que eu não quero lá estar no meio deles. Mas olha, Jesus ia lá mesmo para o meio deles. Eu pus no Facebook, portanto eu aconselho os irmãos todos a ir para o Facebook. Eu pus no Facebook, aquilo que para mim é um dos objetivos para 2014, é que permaneçam os amigos, mas também permaneçam os meus inimigos. Os amigos porque me conhecem, me ouvem, certo? E me animam e me encorajam, não é? E me protegem. Os inimigos porque não me conhecem, mas fazem-me conhecido. Não me ouvem, mas falam de mim, certo? Mas também por eles eu cresço. E agora aqui, não estou a falar que religiosos são inimigos, mas estou a dizer que esta coisa, eu não me dou com este, eu não me dou com aquele, aquele é muito espiritual, aquele é muito religioso, deixem-se tretas. E diz que onde ia pregava o Evangelho, ensinava, pregava o Evangelho, e reparem esta diferença. Jesus ensinava as Escrituras e pregava o Evangelho. Isto também não é a mesma coisa? Não. Porque a pregar o Evangelho é as boas novas. É aquela mensagem específica. E diz que curava os enfermos e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Orem, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E é interessante, meus irmãos, noutros evangelhos falam em trabalhadores, noutros falam em obreiros, mas ainda a palavra central no grego, a palavra ceifeiros está lá e é importante. E sabe, nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a parábola do semeador, falamos acerca de semearmos a palavra, mas é interessante que quando Deus diz-nos para nós irmos trabalhar na sua seara, Ele chama-nos ceifeiros. O que é que faz o ceifeiro? Colhe. Sabe, há uma promessa de Deus imediata para quem quer servir a Deus. É que tu vais escolher. Deus não diz, eu preciso de pessoas que vão trabalhar para aquecer. Eu preciso de pessoas que vão e que, olha, se der deu, se não der, não deu. Eu preciso de pessoas que vão, matem-se, esfolem-se, esfarrapem-se, porque, não posso prometer nada. Não, Deus diz, eu preciso
de ceifeiros, porque a seara é minha, sou eu que preparo a seara, vocês só vão para lá e o vosso trabalho é um trabalho de fé, que é, vai com a expectativa de colheres o fruto do teu trabalho. Ei! Vamos lá acordar a gente. Ai, não, trabalho não. Sabe porquê? Estamos habituados a ter o padeiro à porta. Alguns de vocês já não veem o padeiro há muito tempo, porque acabaram com os padeiros e vão à padaria comprar. Oh, coisa fantástica! Alguém que faça o pão para nós. Meus irmãos, e Deus tem esse pão para nós todos os dias, mas vamos pegar nesse pão e vamos dar aos outros. Sabe que a seara está preparada. Não importa se eu colho uma pessoa, colho 20 ou 1000 pessoas ao final da minha vida, mas eu vou com a certeza de que o meu trabalho vai dar fruto. E esta falta, às vezes, de expectativa, de entusiasmo. Deus chama-me ceifeiro, portanto, se é ceifeiro, significa que eu vou lá chegar e vou ceifar. E no mínimo. E esta é a parte que nós nunca fazemos. Por isso, orem ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. E a gente somos possuídos pelo espírito alentejano. O Senhor diz, vai para a seara, e a gente diz, vai tu. Manda outro. E a gente... E o interessante desta oração é que diz, orem ao Senhor para que mande. Mas eu sempre digo isto, quando nós nos colocamos diante de Deus a orar, nós somos logo o que estamos o primeiro na fila. E a gente, não, é melhor não dar ideias ao Senhor. Então a gente nem ora, porque pode-se dar ideias de Deus, dizer assim, olha, boa ideia, vai lá tu, já agora que estás aí. E nós não queremos. E não arriscamos. Mas a verdade, meus irmãos, é que o reino de Deus continua a precisar de gente que trabalha. Usando os dons que nós temos. Pastor, eu não sei fazer mais nada, só sei cozinhar. Oh, glória a Deus. Faça lá de vez em quando um almoço em sua casa, faça o seu melhor almoço e convide as suas vizinhas e os seus vizinhos. Pastor, a única coisa que sei fazer é vinho. Convide os seus amigos, arranje lá uns enchidozinhos e meta uma garrafinha na mesa. Mas aproveita os amigos e venham provar o meu vinho. Meus irmãos, a gente tem esta ideia maluca de que Deus só faz alguma coisa através de nós se nos cair um balde abençoado na testa e somos cheios de unção e andamos com os olhos esbugalhados a falar palavras que ninguém percebe e as pessoas vêm a correr para o Evangelho. Meus irmãos, usemos aquilo que Deus nos deu. O que é que eu sei fazer? É isso que eu dou a Deus, caramba. Eu só sei cozer, então coza, por amor de Deus, faça qualquer coisa, faça uns paninhos com versículos bíblicos, qualquer coisa, promova um grupo de cozedura, não é? E junte as pessoas lá em casa e vá partilhando. Meus irmãos, nós podemos fazer quando queremos. Isso queremos. Mas a verdade é imutável, Deus continua a precisar de trabalhadores. A igreja continua a precisar de trabalhadores, mas mais do que a igreja estamos a falar de Deus. Esta é uma verdade que não vai mudar, passe os anos que passarem. Amém? Eu sou músico, então usa a música. Usa os teus contactos na música, usa o teu dom para espalhares aquilo que tu sabes. Eu sei fazer poesia, então faz poesia, caramba, mas faz qualquer coisa. Esta coisa que não fazemos nada... Porque eu não tenho muito para dar. Então, mas se não fazes nem nada com o pouco que tens, como é que queres ter mais de Deus na tua vida? A gente passa a vida a dizer, eu não sei, eu não posso, eu sou tão fraquinho, tão pequenino. Mas Deus não diz para seres fiel no pouco, Deus vai te pôr sobre muito. Porque o princípio mantém-se. Deus envia ceifeiros. Deus não envia apenas trabalhadores sem promessa de sucesso. Sem promessa de colheita, sem promessa de regalardão, sem promessa de recompensa, meus irmãos. Deus promete que tu vais ceifar. Pastor, no outro dia fui falar de Jesus à minha vizinha e ela ia-me ceifando a cabeça. Mas há muita maneira. Porque se temos um evangelho que é poder de Deus para a salvação das pessoas, então nós temos que fazer chegar esse evangelho às pessoas de alguma maneira. Se é que cremos nele, se é que estamos apegados a ele. Não estamos a falar de religião, nem práticas cristãs, nem camisa, porque Jesus nos disse sobre esta placa eu edificarei a minha igreja.
Ele disse sobre esta rocha, e a rocha é que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus vivo. E esse é o Evangelho. Quinto lugar, eu estou quase a terminar, são mais 2 horas e estamos prontos. Oração continua a ser poderosa. Amém? Oração continua a ser poderosa. Deus continua a usar igrejas que oram. E nós não podemos nem devemos negligenciar o poder da oração. Eu no outro dia estava na internet e estava a ver e apareceu-me lá uma cena que era um livro qualquer, O Poder da Oração. E disse, deixa-me lá ver, porque às vezes saca-se na net livros, fica mais barato, e a gente tira. Mas quando comecei a ver aquilo, era o poder da oração, da meditação transcendental, da filosofia não sei das quantas, quer dizer, aquilo, oração, não era uma coisa, era uma técnica. É uma técnica. Mas deixe-me dizer que na palavra de Deus, a oração, o importante não é a técnica com que tu oras. Não importa se tu te pões de joelho, não é? Com 2 velas nas mãos. Nunca passa ao 2, está assim. Eu acho que a meditação transcendental é apenas a expressão de muitas dúvidas. Deixa cá ver. Mas a oração, na palavra de Deus e na vivência da igreja, meus irmãos, é poderosa não por causa de quem ora, mas por causa daquele a quem nós oramos. Amém? A oração é poderosa não por causa do fervor com que nós oramos, não por causa da finalidade da nossa oração. Não. Este é um objetivo puro, é um bom objetivo, por isso de certeza que a oração vai funcionar. Nossa oração é poderosa por causa da sua vontade. E então quando nós oramos segundo a sua vontade, nós temos a certeza que aquilo vai acontecer. Mas a oração continua a ser vital na nossa vida particular e na vida da igreja. Deus pega em igrejas que oram, meus irmãos. Eu não estou a dizer com isto que a gente temos que fazer aqui meses inteiros de jejum e de oração. Não é isso que eu estou a dizer, porque também se não estiver lá no coração, nem percebermos o poder da oração, isso também não serve de nada. Serve para algumas coisas, mas não serve para tudo. Mas deixe-me dizer, quando nós percebemos que somos detentores de uma ferramenta poderosa e eficaz, a oração de um justo pode muito nos seus resultados. Há aqui alguém que é justo? Só temos 2 pessoas justas. 3, 4, 5. Alguns não, eu sou largo, não sou justo. O Senhor disse para eu ampliar o lugar da minha tenda, logo eu não posso ser justo, sou largo. Justo na justiça de Deus. Se eu estou em Cristo, se eu recebi o Evangelho de Deus, então eu tenho não só o poder do Evangelho para pregar, mas tenho uma posição em Cristo. E eu posso vir à presença de Deus e dizer, Paizinho, em nome de Jesus, faça-se a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Jesus, na vida desta pessoa, faça-se a tua vontade, como é feita nos céus, aqui na sua vida. E nós temos o poder de ligar. E quando é ligar e desligar, pegou-se nisso e puseram-se a desamarrar pessoas dos demónios. E eu costumo dizer que há pessoas que são tão más que até é um favor que fazem aos demónios, de libertar aos demónios, não é a pessoa. A gente chega ao pé da pessoa e os demónios, tirem daqui, por favor, liberta-me. Já não suporto mais esta pessoa. Eu acho que há demónios que têm que ser libertos, não são as pessoas. Mas o amarrar e desamarrar, ou ligar e desligar, tem a ver, meus irmãos, com ligarmos o céu à terra. A oração é para isso, é para ligarmos o céu à terra. Amém? Dê lá mais 5 à pessoa que está ao lado. Que à frente não dá, senão acerta-lhe na nuca. Não pode ser. Oração persistente, oração constante, oração, meus irmãos, que faz parte deste processo universal de mudarmos as coisas, alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. E a oração também ela transforma as nossas vidas. Eu quando oro nunca fico na mesma. Digam lá o que disserem. Eu cada vez que paro um bocadinho para falar com Deus, assim na boa, mesmo assim aquele tempo, tipo, vamos aqui à parte, seja no carro, seja... Eu venho com uma e saio com 2. Eu venho de cavalo e saio de carroça às vezes. Às vezes venho de carroça e saio de cavalo. Hã? Às vezes venho com uma ideia e Deus dá-me outra. Às vezes venho cheio de razões e saio sem razões nenhumas. Hein? E aqui é que é, eu acho que... Aqui é que é a questão. É que é sempre a mesma questão. É que nós, no fundo, muitas vezes...
o nosso compromisso com a palavra e na relação com Deus em oração, nós fugimos disso a 7 pés. Porque sempre que nós vamos lá, nós somos confrontados com realidades do nosso próprio coração e vida. Sexta coisa que nunca irá mudar. Vai sempre haver pessoas a precisar de cuidado. Dentro da casa e fora da casa. As dores e as mágoas, elas virão de maneiras diferentes, mas as necessidades são sempre iguais. Se há coisa que a parábola do bom samaritano nos ensina, é que só as pessoas que têm a capacidade de se despir de religiosidade, de posição, de importância e títulos ministeriais, é que têm a capacidade de sentir a necessidade do outro e aproximar-se dele e fazer o que for necessário. Não use nunca a desculpa da religião, da religiosidade ou de uma falsa espiritualidade para justificar o não fazer nada pelos outros. Até a mosca desta vez se calou, não disse amém. Amém? Uma igreja que realmente cuida dos seus será conhecida da comunidade. Uma igreja que vê as pessoas através dos olhos de Jesus sempre será uma igreja eficaz. Amém? Eu, particularmente, não me vejo... Já disse isso aos irmãos. Bem, cala-te boca. Há coisas que eu vejo no mundo cristão que, sinceramente, eu nem preciso mais nada para fazer purga. Aquilo já me dá náuseas. Hein? Títulos, posições, promoções, e depois a gente vai espremer aquilo tudo, não tem nada. Sabe o que é realmente importante? É põe de lado os teus anos de crente, põe de lado todas as argumentações que apenas são argumentações de autoproteção para te manteres e te dar um senso de que, pronto, já estás lá, fazendo o que estás a fazer. Deixe-me dizer, meus irmãos, nós podíamos acabar com tudo, mas nós nunca iríamos acabar. Se mantivéssemos, nunca iríamos acabar com o cuidado uns pelos outros, pela relação uns com os outros. Podíamos não ter cultos organizados, podíamos nem ter uma sala como esta, podíamos não ter nenhum glamour de coisa nenhuma, mas uma coisa tinha que haver, porque isso forçosamente é mudança e transformação de evangelho. É amor uns pelos outros, cuidado uns pelos outros, levar-nos as cargas uns dos outros, e a vivência que vivemos aqui dentro, ela vai ser refletida lá fora. Eu não estou aqui a dizer que os irmãos não vivem isso. Eu estou só a relembrar, para quando os irmãos vierem as novas gerações, vocês poderem ensinar, porque eu sei que os irmãos não precisam de ouvir isto. Oh, glória! Outro dia a Leila chegou-se ao pé de mim. Oh, pastor, você já há tanto tempo que não dança. Eu só danço quando me apetece. Lá está, não danço por tradição nem por hábito. Hein? A não ser que me deem qualquer nota de 100 euros, chega. Ora, em sétimo lugar, e para terminar, hein? E hoje vou terminar cedo, mas nós vamos louvar a Deus e orar. Deus continua no controle. Deus continua a ser Deus. Albert Einstein, para aqueles, com certeza a maioria já ouviu, ele dizia uma coisa interessante, ele dizia, Deus está nos detalhes. Deus está nos detalhes. Deus está em tudo. E para nós que somos filhos de Deus, temos a confiança de que os seus olhos estão sobre nós. As suas orações, as nossas orações são ouvidas por Ele. Ele está atento ao que se passa com a nossa vida. Amém? E podemos não perceber os caminhos e os processos, e podemos não perceber muita coisa, mas uma coisa nós precisamos saber, Deus continua no controle. Amém? Deus continua no controle. E claro, quando nós falamos de mudanças, às vezes ficamos confusos, ficamos desorientados, mas Deus está no controle. Por vezes ficamos ansiosos, angustiados, às vezes irritados e até nos pode levar à revolta, porque estamos a ver mudanças que estão a acontecer à nossa volta e parece que nós já não temos o ritmo para acompanhar e não conseguimos e começamos a ficar angustiados por dentro. Mas claro que os irmãos aqui não têm esses problemas. Não é? Isto foi uma pregação que eu preguei em Freixo de Espada à Cinta há uns anos. Mas Deus está no controle.
Amém? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que começa, ele é aquele que acaba. E isso tem a ver com a igreja, tem a ver com a nossa vida, amém? Ele é aquele que não pode falhar porque ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Cada vez que Deus vai lavar as mãos, Deus vê-nos. Deus vê lá o nosso nome. Claro que está aqui a dizer que Deus tem diante dele constantemente as nossas vidas. E nós precisamos lembrar-nos que aquilo que os fundamentos da obra de Deus não mudam, porque Ele não muda. Nós temos um Deus que não muda. E eu preciso de aceitar as mudanças que vão acontecendo ao meu redor como alguma coisa que é inevitável, mas eu não preciso de entrar em stress, porque eu tenho coisas que nunca vão mudar. Aquilo que é a minha base, aquilo de onde eu extraio a minha identidade, a minha segurança, Deus não vai mudar e Deus está no controle da minha vida. E quando nós temos esta certeza, nós vivemos na simplicidade da fé. Podemos encontrar, as novas gerações, elas vão encontrar malta nova, malta meia-idade, seja lá, cada um tem a sua forma de expressar a sua fé. Podemos encontrar expressões diferentes na forma como fazemos igreja, mas a igreja fundamenta-se em verdades que não mudam. Passa ano, sai ano, passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e as coisas que são imutáveis, são imutáveis. E porque temos estas coisas imutáveis na nossa vida, então aí nós podemos lidar, encorajar e até participar em mudanças que a igreja precisa de fazer para acompanhar os tempos, mas aquilo que é imutável continua a manter-se como rocha sólida da nossa vida. E isso tem que nos dar segurança, tem que nos dar paz, tem que nos ajudar a lidar com aquilo que vai sendo transformado à nossa volta e que nós não podemos controlar. E eu sei no meu coração que há inseguranças, há angústias, há medos, e estamos num tempo em que aquilo que nós tínhamos por certo, muitas coisas que nós tínhamos por certo, têm sido abaladas, têm sido... Eu acho que não me lembro de tanta coisa mudar na minha vida como nestes últimos 10 anos. Na minha vida, na vida em geral. Coisas que nós tínhamos como isto vai ser sempre assim e depois de repente, na final, já não vai ser sempre assim. O único que vai ser sempre assim é Deus. Nem eu devo dizer acerca da minha vida, vou ser sempre assim. Quando a gente diz isso, Deus já, é? Então espera aí que eu já venho. Deus de repente, voltar da esquina, muda-nos a vida. Hein? Mas este contrassenso fantástico, mas devemos estar seguros, meus irmãos. Deus vai fazer mudanças. Há coisas que vão mudar ao longo dos tempos, na nossa vida, através das pessoas mais novas, novas gerações, enfim. Mas aquilo que é inabalável, aquilo que é imutável, aquilo que é fundamento, aquilo que é firme que nem uma rocha, vai permanecer. E isso faz de nós pessoas seguras em Deus. Amém? Sabe? Há uns anos atrás, eu estava a falar com um moço amigo e eu tinha lá um livro muito interessante que tinha saído há pouco tempo, que era Os Vendilhões da Unção, não sei se... E este irmão... Era um companheiro, uma pessoa amiga. Ele era uma pessoa muito, pronto, de oração, de jejum, gostava de ministrar às pessoas e tal. E eu fui e disse, olha, tenho aqui este livro muito fixe para tu leres. E o irmão gajo vira-se para mim e disse, desculpa lá, mas eu não quero ler isso. Porquê? Porque eu quero continuar. Eu não estou aqui a falar da ignorância, os irmãos percebam. Mas hoje eu percebo o que é que ele estava a dizer. Assim, eu prefiro não ler determinados livros se isso me vai roubar a simplicidade da fé. Porque aquilo que eu creio, eu estou a viver e está a funcionar. Porque ele crê. Hein? Isso é como aquela história que eu já contei, penso eu, de um missionário que foi para a África, lá para uma tribo, e pregou o Evangelho, e a tribo começou-se a converter, e depois ele batizava as pessoas, tinham que ir não sei quantos quilómetros, batizava as pessoas na água. Aliás, foi para lá um missionário, assim é que foi. E porque a água, não havia rios, não havia nada ali perto, era preciso andar muitos quilómetros, e eles batizavam as pessoas não com água, mas com cocos. Partiam os cocos ao meio e aquela água do coco batizavam. Então eu te batizo em nome do Senhor Jesus e tal. E sabe, e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo e aquilo estava um avivamento do caneco. Porque havia simplicidade da fé. Ali a questão não era cumprir a regra.
Era a fé do coração das pessoas. Entretanto, mais tarde, aquele missionário saiu de lá e foi para lá um outro que era by the book, era pelo livro. Era por, não, tem que ser assim, o batismo tem que ser dentro do rio. Então obrigava as pessoas a andarem quilómetros para chegar ao rio, e sabe o que aconteceu? As pessoas eram batizadas, mas o Espírito de Deus nunca mais se manifestou ali. E eu não estou com isto a dizer, meus irmãos, que se nós temos possibilidade, a mesma história, e isto são histórias reais das pessoas que eu conheço, isto não é histórias contadas. Eu tive há uns anos atrás com uma irmã, que ela fazia parte de uma equipa apostólica aqui a vários países, e ela foi ao Uganda numa altura em que o Uganda, na sua maior miséria, estava a sofrer um avivamento de Deus, uma coisa tremenda. Aldeias e vilas inteiras estavam-se a converter a Jesus Cristo. E aquilo era quase... Não era quase virar frangos, aquilo era chegar lá, pregava-se o Evangelho, e a pessoa que ia lá pregar o Evangelho arrancava umas folhas da Bíblia, deixava alguém responsável na coisa e tinha que partir para outra, porque não havia gente, não havia trabalhadores para a seara. Certo? E então ensinavam aquela gente a louvar a Deus, a cantar e tal. E passado um tempo, esta moça passou numa dessas aldeias, então o culto deles eram cultos abençoadíssimos, tinham só 2 ou 3 folhas da Bíblia, estavam sempre a ler o mesmo, mas Deus abençoava e começavam a louvar a Deus. Sabe como é que eles louvavam a Deus? Tinham uma viola feita daquelas, sabem como é que os africanos fazem aquilo, né? Desenrascam-se com tudo, e tinham uns atacadores ou umas cordas, e aquilo acho que só tinha 2 cordas, ou o que era, e sabe qual era a música que eles usavam para cantar, para louvar a Deus? Era uma música do Elvis Presley que ele tinha ouvido há não sei quantos anos. Porque era lá para dentro, mas não era assim tão para dentro, né? Mas havia lá uma pessoa que pelo menos já tinha estado disposta a isso. E punha-se a cantar com aquela trelém, e cantava a música do Elvis Presley para o Senhor Jesus. E sabe, Deus movia-se no meio daquela gente fantástica. E eu tenho descoberto alguma coisa. Há coisas, é bom aprofundar-nos nas Escrituras. E Escrituras é Escrituras. Mas às vezes lemos tanta tralha que nos vem roubar aquilo que antes funcionava tão bem na nossa vida. E nós precisamos de voltar à simplicidade da fé. Há unção que ficou comprometida. Há moveres de Deus que ficaram comprometidos. Porquê? Porque começamos a receber tanta informação diferente daquilo que era a nossa linha e daquilo que nós queríamos que funcionava. Foi assim que era a nossa matriz, nós funcionávamos e nós orávamos, as pessoas eram curadas e as coisas aconteciam. E sabe, o problema às vezes é que nós perdemos. E coisas começam a vir à nossa vida. E começam a mudar aquilo que devia ser fundamento e estabilidade em nós. Que não deveria mudar. E sabe, eu acredito que o mesmo potencial, a mesma matriz de Deus, de quando nós crescemos e nascemos da fé, continua cá dentro. Mas que se perdeu pelo meio. Aquilo que é imutável em nós, meus irmãos, nós devemos voltar à segurança daquilo que é imutável para nós. Hein? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Não sei se sabem. Eu espero que percebam. E Deus tem estado a desafiar o meu coração. E Deus tem estado a fazer perceber que houve coisas, porque a gente ouve daqui, ouve dali, e eu percebo, a gente tem o desejo de conhecer, mas às vezes, meus irmãos, aquilo que se perde, sabe o que é que se perde? O que é que nós nos perdemos às vezes na confusão do cristianismo? É porque há uma igreja lá não sei aonde que está a funcionar bem, a fazer não sei o quê, e a gente pensa, agora é aquilo e vamos lá. Mas aquilo não era o que Deus tinha para nós. O que Deus tinha para nós era aquilo que nós estávamos a fazer. Hein? Porque antes eu usava estrume e funcionava. E agora uso coisas artificiais porque alguém me veio dizer, não, assim é que é bom. Este é o novo produto que até faz nascer aquilo que não se plantou. E a gente vamos atrás das ondas, das linhas. E eu acredito que tudo é bom. Funciona com eles, amém, funciona com aquela igreja, funciona com aquele irmão, oh, fantástico, mas qual é a minha revelação de Deus? O que é que Deus abençoou? Qual foi a obra que Deus abençoou quando eu fazia? Foi esta? Até eu vou voltar ao lugar daquilo que... Posso até fazer algumas coisas diferentes, sei lá, que não comprometam aquilo que é a base da minha unção e aquilo que é a base daquilo que Deus pôs na minha vida e que é imutável. E quando nós falamos acerca de Deus usa quem nós somos, tem a ver com isto. Quem nós somos também em Cristo. Qual é o dom que Deus me deu? Então é esse dom que deve ser feito. Qual é a minha capacidade? Então essa capacidade deve ser... Os irmãos percebem o que eu estou a dizer? Aquilo que é imutável. É a base da nossa fé e do nosso sucesso para este ano de 2014. Hein? Vamos a eles ou quê?
Eu acho que antes de irmos a eles temos que ir a nós próprios. há, um, há um filme muito engraçado do Jim Carrey, que é o Mentiroso Compulsivo. Não sei se vocês já viram. Em que ele tem um filho, em que o filho, no dia de aniversário, deseja que o pai, pelo menos durante um dia, não conseguisse mentir. Não sei se vocês já viram isso. E há uma cena em que ele vai estar no tribunal e, porque não consegue mentir, tenta arranjar uma desculpa e vai para a casa de banho e espanca-se a ele mesmo. Não sei se você já dá cabeçadas para aparecer depois no tribunal todo esgalhado, todo. Então quem é que fez isso? E o outro dizia, foi um maluco, um gajo desnorteado e tal. Foi ele mesmo. E eu agora é caso para dizer, antes de irmos aos outros, temos que ir a nós mesmos. Temos que, não estou a dizer bater em nós mesmos, mas sacudir-nos a nós mesmos, meus irmãos, porque eu acredito que há aqui potencial, há aqui power nesta coisa. Isto é bonito dizer, é poder, pronto. Há força, há sabedoria de Deus. Amém? Fiquemos seguros naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez e faz connosco, e a partir daí, porque estamos seguros, vamos construir. Um vai fazer de uma maneira, outro vai fazer de outra, mas vai ser bem sucedido. Sabe porquê? Porque estamos seguros naquilo que é imutável de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas eu recebi 20 profecias. Epá, está bem, mas se uma diz que tu vais plantar batatas e outra diz que tu vais plantar cebolas, e depois já vem outra que diz que vais dar a azeitona, é assim, eu prefiro manter-me naquilo que é o fundamento e que não muda. Porque não importa quantas palavras proféticas que nós tivemos, a não ser que elas todas venham na mesma linha daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e que nós sabemos que é de Deus. Hein? Então não vamos perder. Não nos vamos distrair, não vamos fazer coisa nenhuma. Vamos perceber. Primeiro, vamos perceber. Eu estou fundamentado em verdades que não vou mudar. Verdades que têm que ser praticadas. E a partir daqui, sim, então vamos pensar em mudanças grandes. Vamos ver o que é que podemos construir, cada um de nós, sobre estes fundamentos. Amém? Os irmãos sentem-se encorajados? Já estão todos negros?